capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 e o versículo 2. O título diz aqui a natureza da fé e exemplos de fé tirada do Antigo Testamento. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara e específica, irmãos. Aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o escritor hebreu está dizendo dessa forma: ora, a fé é um firme fundamento. Já está dizendo, né? A fé é um firme fundamento. É um firme fundamento. Aleluias. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, eu quero dizer que é por esse versículo aqui, por esse fundamento aqui, aleluias, pela fé, irmãos, é que nós estamos aqui nesta noite, porque foi pela fé que eu e você, a igreja, aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluias, glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que a fé, ela é uma arma muito forte, irmãos. Por que a palavra fala? A palavra, irmãos, ela fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada dia que nós estamos dentro da casa de Deus, é motivo de nós aumentarmos a nossa fé, né? Porque todos os dias, ou quase todos os dias, nós ouvimos a palavra de Deus. E muitas vezes nós não alcançamos algo que nós desejamos ou queremos, é por falta de fé. Aleluias. É por falta de fé, irmãos. Porque a palavra, ela tem os seus efeitos. Ela produz na vida daquele que quer a fé viva e eficaz. Exemplo disso, irmãos, é tirado aqui na Bíblia, como o segundo versículo já está falando. Quantos alcançaram testemunhos pela fé? E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Algumas coisas que aconteceu no passado, pode acontecer hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não mudou e Ele ainda é o mesmo e sempre será. E a palavra dEle jamais mudará, irmãos. A palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Aleluias. A palavra fala, irmãos, glória a Deus, de dois alicerces, né? A edificação de duas casas, uma que foi edificada na rocha e a outra na areia, irmãos. Olhando pela palavra fé, quando fala um firme fundamento, irmãos, está falando de rocha também aqui, está falando de Cristo, aleluias, glória a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele, irmãos, é Jesus Cristo, aleluias. Porque se nós, irmãos, eu sempre também falo, se nós viemos na casa de Deus, se nós não tivermos um objetivo, irmãos, para estar dentro da casa do Senhor, não faz sentido, irmãos. Qual que é o nosso objetivo, irmão? Qual que é o primeiro objetivo da igreja do Senhor?
é ser salvo, irmãos. É herdar a salvação do Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, irmãos, nós precisamos da fé. Nós precisamos da virtude de Deus na nossa vida, para que o mal não venha nos atingir, irmãos. Assim como o povo do passado foi protegido, porque eles exerciam a fé viva no Senhor. E nós sabemos que aquele que exerce a fé, irmãos, o Senhor, Ele cuida. Se você exerce a fé, irmãos, se você tem colocado algo na presença de Deus, pela sua fé, você deve entregar, confiar e descansar. Porque quem faz não é nós. Você somente vai usar a sua fé. O resto é Deus que vai fazer. Aleluias. E se você está aqui nesta noite, comece a pedir ao Senhor que aumente a sua fé, para que você veja e alcança o milagre de Deus para a sua vida, ou por um familiar que você está pedindo, ou por um filho, ou por um esposo, ou pela mãe, eu não sei. Mas coloque a sua fé em ação. Assim você vai poder ver a glória de Deus acontecer. Jesus, irmãos, ele simbolizou o poder da fé, irmãos. Jesus, ele simbolizou o poder da fé. Ele simbolizou o poder da fé na passagem, irmão, que ele fala do grão de mostarda. E o grão de mostarda, ele diz, se vós tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, grande é a sua fé. Aleluias. Ele simbolizou, irmãos, essas passagens aqui, para você entender o poder da fé. Se todos soubessem, irmãos, o poder da fé que ela produz, nós, irmãos, já acordávamos pedindo ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ia dormir, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento, irmãos, para as coisas acontecer na nossa vida, na nossa casa, em meio à nossa família. Aleluias. Glória a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia nos relata passagens, irmãos, de pessoas que exerciam a fé, que levou essa virtude de fé para dentro da sua casa, irmãos, para receber o milagre de Deus. É uma passagem tão conhecida, irmãos. Fala da viúva, irmãos, lá no livro de 2 Reis. Eu creio que é no capítulo 4 de 2 Reis. Aleluias, fala ali onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Todos conhecem essa história, irmãos. A maioria conhece, todos que lê a Bíblia, sabe, conhece essa passagem de cor, né? Mas eu não vou aqui falar detalhadamente, irmãos. Mas aquela mulher, ela usou o que ela tinha, irmãos. A maior parte foi a fé. Porque a Bíblia fala que ela só tinha uma botijinha de azeite. Quando o profeta Eliseu perguntou, né? Quando ela foi ali falar com o profeta, que o marido dela tinha morrido, que os filhos dela iam ser escravos por causa que estava devendo, com dívidas. O profeta Eliseu só perguntou, irmãos, o que ela tinha em casa. Ela nem citou a fé, irmãos, nem que ela tinha. Ela só falou, eu tenho uma botija de azeite.
Então o profeta lhe disse: então vai, pede vasos emprestados e não poucos. Então, irmãos, olha o tamanho, irmãos, do milagre. Ela pediu os vasos que tinha ali tudo naquele lugar, irmãos. Imagina o tamanho de um milagre que Deus iria fazer naquele dia. Foi grande o milagre? Foi. Mas poderia ser maior ainda. Sabe por que não foi maior, irmãos? É porque não havia mais vasos para ser cheio. Aleluias. Mas se ela tivesse, irmãos, alcançado muitos vasos ali emprestados, Deus iria honrar a fé daquela mulher, irmãos. Aleluias. E hoje não é diferente. Deus, Ele pode honrar a nossa fé. Mas nós temos que colocar ela em ação. Nós temos que levar ela para dentro do nosso lar, irmãos. Nós não devemos ter fé somente aqui dentro da igreja, quando nós estamos cultuando a Deus, orando, louvando, não. Nós temos que exercer a nossa fé. É aqui dentro, é lá na rua, é no nosso trabalho, é na vizinhança, é em alguém que pedir, que você faça algo por ele. Você tem que exercer a sua fé em todos os lugares. Porque a mulher, ela não recusou a fazer aquilo que o profeta Eliseu lhes dissera. Ela fez o que ele lhe ordenou. E ela levou, irmão. A virtude estava lá dentro da casa dela, irmão. A virtude estava dentro da casa daquela mulher. Sabe por que eu falo isso? Porque quando ela começou a deitar ali, irmãos, a botijinha de azeite, eu acredito, irmãos, que aquela botija de azeite não estava nem cheia. Eu acredito que aquela botija de azeite estava ali pela metade, Porque a mulher, ela não especifica se a botija estava cheia. Ela só disse ao profeta: eu só tenho uma botija de azeite em casa. Às vezes já estava até usando aquela botijinha de azeite. Mas ali começou o milagre a acontecer, irmãos. O milagre aconteceu segundo o tamanho da fé daquela mulher. Eu acredito. E hoje o milagre pode acontecer pelo tamanho da sua fé. Aleluias. Se a sua fé é grande, irmãos, o milagre ele pode ser muito maior do que você imagina. Se a sua fé ainda está pequena, você vai alcançar. Você vai receber o milagre. Mas eu quero te dizer, quanto mais virtude de Deus na sua vida, maior é o milagre. Quanto mais virtude de Deus na nossa casa, maior é o milagre. Aleluias. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele nos despertou hoje, irmãos, para que nós venhamos aumentar a nossa fé. Fazer como esta viúva aqui, irmãos. Aleluias. Não importa, irmãos, o que aconteça, usa a sua fé. Eu vou receber o meu milagre, Não importa o que os outros vão falar de mim, não interessa o que a humanidade vai falar. Eu quero é o meu milagre, eu quero é a resposta de Deus, eu quero aquilo que eu estou buscando de Deus, e se o Senhor agradar de mim, Ele vai me entregar o meu milagre. Aleluias. Irmãos, é automático. Quando a gente está aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai falando na nossa mente, descendo para o nosso coração. Outra passagem também bem conhecida, irmãos, que é a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem que quantas vezes já foi falada aqui, mas o Senhor, ele usa cada um da forma que ele quer, é diferente, irmãos. Aquela mulher, ela não queria saber de nada, porque os 12 anos que ela já estava passando ali, irmãos, ela estava naquela palavra que Jesus falou, Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Embora que ela não conhecesse esta palavra, mas ela estava nesta palavra, porque pela medicina, irmãos, já não havia recurso.
Já não havia recurso, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aleluias, quando ela ouviu falar, irmãos, este fundamento aqui já estava no coração dela, que é a fé, irmãos. A fé despertou na hora, quando ela ouviu falar do mestre que estava passando ali. É como eu disse, ela não queria saber de multidão, ela não queria saber de impedimento, ela queria tocar na veste de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Ela não importou com o que os outros iriam pensar, com o que aquela multidão iria falar, mas o foco dela era tocar nas vestes de Jesus, irmãos. Aleluias. Ali o foco dela era Jesus Cristo. E quando ela tocou, o tocar foi diferente, irmãos. Até Jesus sentiu o tocar daquela mulher. Aleluias. Que ele diz: alguém me tocou, alguém me tocou. Os seus discípulos ainda falaram: Senhor, mas como? Como não tocar no Senhor? Porque a multidão te aperta, te oprime aí. Mas ele disse uma palavra: mas o tocar em mim foi diferente, porque de mim saiu virtude. Quando você toca em Jesus, irmãos, como essa mulher tocou, é impossível não sair virtude, é impossível não haver poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aonde você estiver, o poder de Deus, irmãos, ele pode se manifestar. Amém? Então creia e use a sua fé, porque assim Deus, ele vai te abençoar, ele vai te honrar, e no final você ainda vai herdar a salvação e a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi esta palavra que o Senhor direcionou ao meu coração, e as palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus Cristo.